Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula aqui. Quem fala é Michel Palheta, eu sou o seu professor aqui no Você Radiologista de ultrassom em imagem da mulher, mas principalmente focado na endometriose. Hoje, inclusive, a gente vai ter uma conversa que eu diria, o que a gente teria para falar de endometriose que vai além do óbvio. Porque a gente assiste muitas vezes palestra, aula, e a gente às vezes está cansado daqueles conceitos mais básicos, mas eu queria trazer algo diferente para vocês. Algo que vai fazer diferença na vida de vocês, na vida principalmente das pacientes que a gente atende todos os dias. Porque esse é o nosso maior propósito como médicos, né? Aquilo que nos motiva, que nos tira da cadeira, que nos tira de casa todos os dias de manhã, quando a gente vai impactar positivamente a vida das pessoas. Então, quando a gente quer falar de endometriose, primeiro a gente sempre, claro, tem que recapitular o conceito mais atual de endometriose, que é exatamente essa doença que é caracterizada pela presença de glândulas endometriais ou estroma fora do endométrio e do miométrio, e normalmente associado a um processo inflamatório. Mas além do óbvio, além do que está escrito no consenso mais atual, eu queria dizer para vocês que, fundamentalmente, é importante frisar que a presença do estroma fora do útero, ele vai ser considerado endometriose. Porque muitas vezes o colega patologista, muitas vezes que recebe a peça cirúrgica após uma cirurgia, por exemplo, se ele não encontrar a glândula endometrial, muitas vezes ele se questiona sobre o diagnóstico de endometriose. Mas a gente tem que, é nosso papel muitas vezes, você ginecologista, você cirurgião, você radiologista, ultrassonografista, você passar de repente numa correlação com o patologista que sim, a presença de estroma de endométrio fora do útero é considerado endometriose. Até porque muitas vezes o estroma é que forma a glândula. Então, às vezes, a presença do estroma é até mais importante, muitas vezes, do que a gente detectar ali glândula e estroma. Agora, dentro do conceito mais atual, eu queria dizer para vocês, além de estroma e glândula, a gente tem procurado cada vez mais, principalmente quem se dedica ao estudo da endometriose, a olhar para a doença num estado fibrótico. Porque a gente sabe que, fundamentalmente, as lesões de endometriose, elas evoluem para a fibrose. Então, o nosso olhar, tanto de imagem, o nosso olhar clínico, o olhar cirúrgico, para a doença já na fase fibrótica é fundamental. Porque muitas vezes, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todos os tratamentos hormonais visam o quê? A atrofia, principalmente do estroma e da glândula, que é a doença da endometriose. Mas e a fibrose, aonde é que ela se encontra nesse cenário? Então, acho que dentro desse contexto é muito importante que a gente olhe para a fibrose, porque é a partir desse momento, desse olhar mais específico, que provavelmente eu anteciparia para vocês que os próximos tratamentos de endometriose vão focar os tratamentos clínicos dessa doença. Então, quando a gente olha, por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa imagem, um exemplo de um aspecto histopatológico da doença aqui à sua direita e também do outro lado uma imagem, uma ilustração tirada do consenso da terminologia publicada agora em 2021, mostrando exatamente áreas de lesões aqui fora do útero, como no intestino, no ovário, nos ligamentos, na bexiga, enfim, são todos os órgãos onde pode acontecer a doença. As estatísticas mais que a gente tem ainda acomodado, ela fala numa incidência de que cada 10 mulheres, pelo menos uma teria a doença. Ou seja, fala numa incidência de 10% de mulheres podendo ter essa doença. Eu confesso a vocês que, apesar de eu estar dentro de um serviço especializado, e isso tem uma influência grande, porque a gente acaba se tornando uma referência, uma autoridade no assunto, e a gente é muito procurado a fazer esse diagnóstico, mas em pacientes que não procuram a gente para fazer o mapeamento, ou não procuram a gente pensando na endometriose, em exames transvaginais de rotina, com um olhar treinado, com uma técnica apurada,
o seu olho começa a diagnosticar muito mais do que provavelmente essas incidências, os estudos mostram. É claro que eu não tenho estudos para fundamentar o meu pensamento, mas eu posso dizer categoricamente para vocês que, baseado na minha experiência do meu dia a dia, provavelmente essa incidência deve ser maior, deve se tornar próximo dos 15% aí, se a gente poder refinar nossa técnica durante o exame de um transvaginal, ultrassom transvaginal de rotina que seja. E a gente sempre tem que lembrar do pilar clínico dessa doença. Eu sempre compartilho que eu digo assim, quanto mais eu entendi a clínica, quanto mais eu entendi da cirurgia, melhor eu fiquei como um médico radiologista que dava o diagnóstico dessa doença. Então, entender que o pilar clínico dessa doença é a dor pélvica crônica e a infertilidade, que é a dificuldade de engravidar, isso é fundamental porque quando você olhar para uma paciente que chegar até você, muitas vezes no exame de rotina, mas com um desses contextos, endometriose tem que ser pensado no momento do seu exame. Porque uma coisa é eu diagnosticar, um segundo passo é eu mapear, eu estadiar essa doença. E a gente não pode esquecer também de sempre associar esse binômio endometriose e adenomiose. Num passado não tão recente, a gente tinha a adenomiose como se estivesse dentro da endometriose. Muita gente falava de endometriose interna e a endometriose externa, que é a endometriose atual. Hoje a gente sabe que são duas entidades praticamente distintas, onde a adenomiose, sim, são estroma e glândula no miométrio, infiltrando, causando sintomas semelhantes da endometriose, e a endometriose fora do endométrio e do miométrio, como falado. Porém, mais do que isso, é muito importante que a gente cite que muitos dos diagnósticos de adenomiose podem estar, na verdade, relacionado à endometriose, porque pouco se fala da presença de, como vou mostrar para vocês, nessa situação, onde nós temos uma endometriose em placa, em manto, aqui nesse útero retrovertido, na serosa posterior, e sim, essa lesão de endometriose infiltrando o miométrio e gerando exatamente a presença de glândulas e estroma no miométrio. Então, se a gente fosse conceituar essa lesão do miométrio, a gente falaria que era uma adenomiose. Mas a gente está vendo que essa adenomiose ela é determinada pela infiltração da endometriose no músculo. Ela passa a serosa e passa a infiltrar o músculo. Então, alguns grupos, por exemplo, da Itália, chamam isso aqui de adenomiose focal externa. Tem pessoas que chamam de uma adenomiose ou uma endometriose subserosa. A gente ainda não tem muito bem esse conceito estabelecido qual seria a doença. Eu, particularmente, no meu dia a dia, eu confesso a vocês que eu prefiro descrever de fato como uma lesão de endometriose profunda em manto na serosa da face posterior do útero, no útero retrovertido, medindo tanto por tantos centímetros, infiltrando em tantos centímetros o miométrio, determinando a presença de glândulas e processo inflamatório na parede miometrial. Então é assim que eu descrevo essa lesão no meu dia a dia. Quando a gente fala dos tipos de endometriose, didaticamente era separado basicamente 3 tipos de endometriose. A endometriose que estava no ovário, que a gente chama de endometrioma ou cisto de endometriose, e a endometriose quando estava na superfície do peritônio, que a gente chamava ela de peritoneal ou superficial, ou quando essa endometriose infiltrava esse peritônio e atingia a estrutura adjacente, principalmente numa espessura, no conceito mais antigo, acima de 5 milímetros, a gente dizia que essa endometriose era profunda. Hoje em dia, após a terminologia internacional, a gente entrar em consenso e determinar, e eu confesso a vocês que eu me sinto muito confortável depois dessa nova terminologia, dessa nômina que saiu internacional. Por quê? Porque eu conseguia ver que as lesões de endometriose, muitas vezes, tinham menos de 5 milímetros, que era o conceito mais antigo. E mesmo assim, elas infiltravam estruturas adjacentes.
Porque cada vez mais com a evolução tecnológica, com os aparelhos de ultrassom, a gente conseguiu ver lesões menores. Então, eu ficava muito, poxa, mas isso aqui tem menos de 5 milímetros, mas isso aqui ele está atingindo a estrutura adjacente, ou seja, está dentro do conceito de profundo. Mas quando veio a publicação, eu disse, puxa, ufa, agora sim, então pode cair dentro daquele conceito da evolução, acompanhou a evolução dos aparelhos de ultrassom. Hoje, o que é o conceito de endometriose superficial e peritoneal? É quando a lesão, como aqui nessa ilustração, quando a lesão de endometriose, ela atinge a serosa, atinge o peritônio, mas ela não ultrapassa os limites desse peritônio. Porém, quando essa lesão de endometriose, como é o caso aqui ao lado, ela infiltra, ela passa dos limites do peritônio e ela atinge, infiltrando a estrutura que estiver adjacente, seja ela, no caso, o miométrio, como eu dei o exemplo da agora, seja a parede muscular da bexiga, e a gente vai chamar isso de endometriose vesical, endometriose da bexiga, seja a camada muscular do reto, do intestino, e a gente vai passar a chamar essa endometriose profunda de endometriose intestinal, ou seja, por exemplo, dos ligamentos, enfim, qualquer estrutura que esteja adjacente à serosa, a gente vai passar a chamar de endometriose profunda, não considerando mais aquele conceito antigo de profundidade maior que 5 milímetros ou menor que 5 milímetros. Aquilo ali já está em desuso após a publicação de 2021. E também a publicação traz um termo meio capcioso, eu diria, porque ele fala em endometriose iatrogênica, como se fosse uma por implante, como é o caso clássico das endometrioses que se implantam na cicatriz de cesariana. A gente sabe que aquilo ali, o médico ele não foi proposital, né? Não foi um erro médico que causou o implante da endometriose na cicatriz. Então, se torna até muito questionável e muito discutível essa questão desse termo, porque iatrogênica parece que o médico errou e causou o implante, e não houve isso. Na verdade, é uma possível complicação habitual das cesarianas. Agora, de uma coisa a gente não pode escapar. Eu costumo dizer que dentro do meu dia a dia, às vezes eu tenho a sensação que eu vivo numa bolha. Porque quando eu vejo uma mulher que está na sua fase de menacme, uma paciente ali entre 20 e seus 45 anos, que chega para mim dizendo que ela sente muita cólica forte, que ela sente dor na relação, principalmente a penetração mais profunda, que ela sente dores durante o mês todo, não necessariamente apenas ali no período da menstruação, que ela sente aquela sensação de barriga inchada, estufada. Eu estou aqui no Ceará, então o pessoal fala que com dor no pé da barriga, eles dizem aqui. Quando essa paciente ela tem alterações do hábito intestinal, podendo chegar a dor ou muitas vezes até sangramento nas fezes no período da menstruação. Quando essa paciente ela sente dor para urinar no período da menstruação e quando muitas vezes essa paciente ela está tendo dificuldade de engravidar, que é a infertilidade. Então, uma paciente que está dentro desse contexto clínico, não tem mais como, no mundo atual, eu não pensar em endometriose. Então, a gente sabe que os estudos, já eu vou mostrar para vocês um estudo que mostra isso, que o diagnóstico de endometriose ele é muito tardio. E por isso que muitas vezes a gente pega às vezes, a lesão já numa fase mais avançada de fibrose, mas esses Ds da endometriose, que a gente chama os seus 6 clássicos, 6 Ds, né? A dismenorreia, a dor pélvica crônica, a dispareunia, principalmente a dispareunia de profundidade, a dor para defecar durante o período da menstruação, a disúria e a dificuldade de engravidar, a gente tem que pensar em endometriose. Isso é os sintomas clássicos da endometriose. E numa publicação mais recente, vocês estão vendo aqui que é do Jornal Europeu de Radiologia, porque é uma publicação, vocês estão vendo aqui, de janeiro de 2023, onde a gente teve como destaque, como highlights desse artigo, uma das coisas principais é isso aqui, olha. O ultrassom transvaginal é
o first line, né? Ou seja, é o exame de primeira linha para pacientes com suspeita de endometriose. Porque muito fica naquela discussão. O pessoal que lauda ressonância, não, ressonância é melhor. O pessoal que faz ultrassom, não, ultrassom é melhor. Não tem vaidade aqui, gente. Não tem essa coisa de eu querer defender o método a qual eu sou mais especializado. Não, hoje não tem mais espaço para vaidade a medicina. É medicina baseada em evidência. Está aqui, está publicado. Publicado em artigo recente. E isso aqui é uma revisão grande que foi publicada na Radiologia Europeia. E agora em janeiro de 2023. Então, quando pensar em primeiro exame, né, de primeira linha para o diagnóstico de endometriose, ultrassom, e principalmente ultrassom com preparo intestinal, a gente fazendo toda uma investigação técnica dessa endometriose é fundamental. Tem uma frase que eu trouxe, eu parafraseei e trouxe para a nossa realidade do dia a dia, para nós que trabalhamos com diagnóstico por imagem, que eu digo assim, olha, só iremos relatar no nosso laudo aquilo que a gente diagnosticar. Só iremos diagnosticar aquilo que a gente procurar. Mas a gente só vai procurar aquilo que a gente conhecer. Então, é fundamental a gente se aprofundar no conhecimento da anatomia pélvica e principalmente essa anatomia focada na endometriose e focado na visão ultrassonográfica. No primeiro passo que eu diria dessa visão ultrassonográfica, a gente revisar o conceito lá da faculdade de anatomia pélvica, que é tradicionalmente como a gente vê nessa ilustração, onde de fato a gente vê aqui a bexiga, aqui o recesso pubovesical, porque o peritônio ele vem desenhando nos espaços pélvicos os recessos. Esse recesso, esse espaço entre a bexiga e o útero, que é o recesso vésico-uterino, o peritônio contorna o útero, fazendo lá atrás outro recesso, o recesso reto-uterino, também muito chamado de fundo de saco de Douglas. Só que quando a gente vai para o dia a dia e começa a transformar essa anatomia pélvica na anatomia topográfica do exame ultrassonográfico, a gente tem que lembrar que o transdutor vai estar introduzido no canal vaginal e na grande maioria das vezes, tocando aqui, localizado no fórnix vaginal anterior. Nós temos que lembrar que o colo uterino ele tem um espaço com a parede vaginal anterior chamado de fórnix vaginal anterior, assim como lá atrás ele também tem o fórnix vaginal posterior. Quando a gente passa para olhar o exame baseado na visão do aparelho de ultrassonografia, vocês vão ver que a imagem que a gente vê é uma imagem invertida, onde eu tenho aqui, olha, o canal vaginal, o útero, a uretra e a bexiga. Quando a gente pega essa visão e joga a visão ultrassonográfica, a gente vai estar insonando essa região e se a gente acrescentar a imagem ultrassonográfica, a gente vai passar a ver que, de fato, o transdutor está abraçado pela parede vaginal anterior aqui, exatamente localizado no fórnix vaginal anterior. E a gente vai ter a visão do útero na longitudinal, como tradicionalmente a gente olha um exame de rotina. Um aspecto muito importante é a gente ter essa noção de que o aparelho, sim, ele precisa ser retirado muitas vezes durante um exame, durante uma análise mais minuciosa, ele tem que ser retirado delicadamente e direcionado para o fórnix vaginal posterior, como aqui está na figura. Então, o transdutor agora está colocado no fórnix vaginal posterior e quem está abraçando ele é a parede vaginal posterior. Então, com isso, a gente vai ter a visualização melhor do reto, do recesso peritoneal, da região retrocervical, onde vai estar o tórax e lateralmente os ligamentos uterossacrais. Como a gente vê aqui, ó. Então, aqui está o aparelho transdutor, a parede vaginal anterior, e vocês vão ver que nesse movimento delicado, a gente retira delicadamente e vai colocando o aparelho no fórnix vaginal agora posterior. E aí aqui a gente vê exatamente a parede vaginal posterior e ali, como essa paciente tem líquido, o fundo de saco de Douglas. No dia a dia, em todo curso que eu faço com os alunos, seja presencial, seja online,
eu sempre falo isso. É muito importante que a gente tenha um foco de aonde a doença, porque ela tem um comportamento muito habitual. Quando a gente começa a entender a doença, a endometriose, a gente começa a perceber que ela tem um padrão de apresentação e um padrão de topografia. 80% das lesões vocês vão encontrar nessa região praticamente, atingindo a região retrocervical e ligamentos uterossacrais. Então, é aqui que você tem que realmente gastar muita energia, gastar o seu olhar. E se a gente for do mais frequente para o menos frequente, a gente talvez pudesse falar em próxima lesão em serosa de face posterior do corpo uterino, em reto sigmoide, em vórtice vaginal posterior, bexiga, e aí depois de bexiga poderia ser ligamentos redondos, também não são tão frequentes, em áreas intestinais mais altas, diafragma. Então, apesar da metodologia do mapeamento de endometriose focar em ter um olhar 360 sobre esse exame, a gente tem que, de fato, gastar muita energia, muito olhar, muita técnica, aonde mais a lesão pode se apresentar, que são nessas 5 áreas que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando a gente faz o exame, e aí você vai confeccionar o teu laudo, o teu relatório, você tem que ver que o que a gente tem que codificar no nosso exame é o que a gente está vendo. O médico, ele vai olhar, o médico assistente, né, o ginecologista, o cirurgião, ele vai ter um outro olhar. E muitas vezes eu até digo que a medicina ela é uma torre de Babel, onde o ginecologista, o cirurgião, não sabe o que o radiologista, o ultrassonografista consegue enxergar. E muitas vezes você, radiologista, ultrassonografista, não consegue saber o que ele precisa para a cirurgia, para o tratamento dele, porque não faz parte da nossa formação muitas vezes. E talvez essa aula, essa nossa conversa, ela começa a quebrar, começa exatamente a trazer uma conjugação entre, né, unir esses dois pontos para essa nossa conversa fluir entre especialidades. E o nosso laudo, ele tem que entender que o cirurgião, por exemplo, ele vai ter uma visão da cavidade pélvica, como vocês estão vendo nessa ilustração, dessa maneira. Essa é a vista da videolaparoscopia, onde eu estou vendo, por exemplo, o útero, as tubas, os ligamentos uterossacrais. Aqui é a região retrocervical. Então, eu tenho que ter essa noção. E quando a linguagem do cirurgião, que é mais ou menos também a linguagem da ressonância, é falar por compartimentos. Então, quando você vê essa outra imagem aqui, você vê que o compartimento anterior está pegando praticamente a região aqui de bexiga, o compartimento médio, onde está útero e anexo, e o compartimento posterior, principalmente intestino. Então, a gente tem que ter na nossa descrição esse olhar, principalmente para compartimento posterior, como eu falei para vocês, aqui está o santo grau. É aqui que 80% das lesões vão estar. Então, o meu conhecimento dessa anatomia, eu entender que o compartimento posterior, ele inicia a partir do momento que essa serosa aqui, como vocês estão vendo na ilustração, vem do fundo uterino, contornando, revertindo a face posterior do útero, passa pelo tórus uterino, que é onde a gente começa, a região retrocervical, ela faz a dobra, a reflexão peritoneal e passa a revertir a parede anterior do reto. Então, isso aqui é compartimento posterior e lateralmente, incluindo aí os ligamentos uterossacrais. E na outra imagem, lembrando do movimento com o transdutor que a gente tem que fazer. Então, quando eu falo de região retrocervical, essa área praticamente que eu estou aqui desenhando em azul, ou, por exemplo, nessa outra ilustração, que é mais ou menos simulando a imagem da videolaparoscopia, onde eu tenho essa região como o tórus, os ligamentos uterossacrais e ali a reflexão peritoneal no fundo de saco de Douglas. E essa é a imagem da videolaparoscopia, ligamentos uterossacrais, aqui está o tórus, o fundo de saco de Douglas, e quando a gente vai para o ultrassom, a gente vê claramente essa imagem fibrosa aqui, branca, ou seja, hiperecogênica, nessa imagem superior, o ligamento uterossacral. Assim como também aqui nessa outra imagem também a gente tem a determinação do ligamento uterossacral aqui embaixo, o ligamento uterossacral bem definido.
Então a gente vai mostrar para vocês aqui agora um vídeo mostrando exatamente essa anatomia, essa linha branca aqui na região exatamente do tórax e dos ligamentos uterossacrais aqui, o ligamento uterossacral direito e o ligamento uterossacral esquerdo. A gente falou que esse exame é feito com preparo intestinal. Então, é muito importante que você conheça a possibilidade da gente, inclusive, determinar as camadas, a estratificação das camadas intestinais. Como nessa primeira linha ecogênica é a serosa, você vai vir com a camada hipoecogênica próxima, é a camada muscular, que você pode chegar até se atrever a determinar o que é a camada externa e interna do músculo. Lembrando que nessa linha ecogênica aqui no meio é onde está localizado o plexo nervoso mioentérico de Auerbach. E você tem a próxima camada hiperecogênica, é a camada submucosa, que é onde vai estar o plexo nervoso de Meissner. Você tem uma última camada aqui hipoecogênica, que é a muscular da mucosa, e a camada mucosa, a última hiperecogênica. Então é uma sequência de camada hiperecogênica. Então aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando, né, uma paciente com preparo intestinal, como é caprichoso a imagem que vocês estão vendo aqui. A gente consegue determinar as camadas que a gente começou e ver que essa camada hipoecogênica é a muscular, e camada hiperecogênica é a submucosa e as demais camadas que a gente falou. Agora eu mostro para vocês uma lesão de endometriose. Então a lesão de endometriose intestinal, ela se apresenta dessa forma, como uma lesão hipoecogênica, é um espessamento da parede aqui anterior do reto. Então isso é uma lesão de endometriose e a gente vai ter um momento, uma aula só sobre exatamente endometriose intestinal. A gente tem uma aula no curso, para quem está inscrito no curso, na nossa formação, mas aqui também durante esses nossos encontros vocês podem esperar, podem aguardar que a gente vai ter um encontro também sobre endometriose intestinal. Quando a gente fala de compartimento anterior, então lembrando que o peritônio vai revestir a bexiga, vai fazer a reflexão peritoneal anterior, como nessa figura aqui do néter, ele reveste a face anterior do útero até chegar aqui no fundo uterino, onde a gente vê a linha ecogênica. Então, como você vê aqui na imagem ultrassonográfica, revestindo a parede vesical, chegando até a reflexão peritoneal anterior e revestindo a face anterior do útero. Que eu acho mais importante de toda essa nossa conversa é entender a linha peritoneal. Então, quando a gente fala de linha peritoneal, eu tenho que gravar muito, lembrar que, de fato, essa linha, por exemplo, que na imagem, essa linha do peritônio, tanto da anatomia como quando a gente vê a visão ultrassonográfica agora, ela está contornando bexiga, reflexão peritoneal, cortando o útero, fazendo a reflexão peritoneal posterior e contornando o reto. Essa linha, ela no ultrassom, ela vai parecer branca, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, essa linha branca ecogênica é o peritônio. Gravem isso. Se vocês saírem dessa nossa conversa, dessa nossa aula de hoje, com esse conhecimento, já vai fazer muita diferença. Se vocês aplicarem amanhã esse conhecimento, já vai fazer muita diferença no exame de rotina mesmo de ultrassom transvaginal que vocês vão fazer, eu tenho certeza. E quando a gente acrescenta aqui agora a imagem ultrassonográfica, vocês estão vendo o acompanhamento dessa linha ecogênica aqui, contornando o útero, nada mais é do que a serosa, é o peritônio visceral do útero. Então ali vai estar presente a lesão de endometriose. Então aqui, como vocês estão vendo também, nessa imagem do útero, fazendo inclusive a manobra de compressão, descompressão, vendo se tem aderência, mas vejam como é caprichoso aqui o desenho da linha ecogênica, contornando principalmente aqui na região retrocervical, que é onde tem que estar o nosso olhar, onde 80% das lesões vão estar. E aqui também, lembrando que na imagem transversal, quando eu faço uma báscula superior e inferior, eu posso também estudar aqui essa linha ecogênica, vocês estão vendo contornando, tanto na parte mediana central, como para as partes laterais, onde eu vou ter os ligamentos uterossacrais e o paramétrio, e isso a gente vai explicar
no detalhinho para vocês. A gente tem aula específica disso dentro da nossa formação, dentro do nosso curso online, mas nos nossos encontros que a gente vai ter aqui também, vou mostrar para vocês na paciente como é que a gente faz a técnica para estudar os ligamentos uterossacrais paramétrio usando essa técnica. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês a presença nessa aula de hoje. Eu acho que mais do que uma aula, foi uma conversa entre vocês, iniciando essa jornada de conhecimento dentro da endometriose. A gente começou a fazer uma introdução para, nos próximos encontros, fazer uma imersão de fato na imagem, em toda a técnica que a gente vai ajudar vocês a fazer o diagnóstico e depois, num segundo passo, a fazer o mapeamento de endometriose. Quero deixar aqui para vocês a referência da nossa obra que a gente tem, a publicação desse livro aqui, que foi um livro que a gente publicou para ensinar médicos a fazer ultrassom em breve. A gente vai ter uma aula online prática, onde eu vou fazer uma live mostrando para vocês exatamente como é a metodologia do exame de mapeamento de endometriose numa paciente sem endometriose e numa paciente com lesão de endometriose. Eu vou compartilhar ao vivo com vocês, então estejam atentos aqui no canal, que vocês serão fantasticamente bem-vindos. Um forte abraço e fica com Deus e até o nosso próximo encontro.